Esposa reencontrou o ex em uma festa de antigos amigos do ensino médio e destruiu o próprio casamento em apenas uma noite. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. História de hoje em Traições Secretas. Não é sobre falta de amor. É sobre como o passado pode voltar no momento mais perigoso possível. Sobre uma mulher que tinha tudo para ser feliz, mas acabou destruindo o próprio casamento ao reencontrar o homem que um dia quase acabou com ela. Entre mentiras, culpa, traição e um amor que parecia impossível de superar, essa é a história de Verônica. Uma mulher que descobriu tarde demais que algumas portas, quando reabertas, podem acabar destruindo completamente o futuro. Então se acomode e prepare-se para ouvir um relato pesado, cheio de arrependimentos, escolhas impulsivas e consequências que destruíram confiança, dignidade em uma vida inteira em apenas uma noite. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real, e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Agora, vamos para a história. Você já tomou uma decisão impulsiva e percebeu tarde demais que ela podia destruir tudo? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu traí o meu marido, com o meu ex-namorado, e desde aquela noite nunca mais consegui dormir em paz. Não estou aqui para bancar a vítima, nem para tentar justificar o que fiz. Eu sei que errei. Sei que fui covarde. E conviver com essa culpa tem sido como carregar um peso que está me destruindo aos poucos por dentro. Mas antes que esse silêncio acabe me consumindo por completo, eu preciso colocar tudo isso para fora. Por isso, peço apenas que os nomes envolvidos sejam mantidos em sigilo, em respeito à privacidade de todos. Bom, meu nome não importa muito, mas vou me chamar de Verônica. Tenho 29 anos, e até 2 semanas atrás, eu acreditava que tinha conseguido reconstruir minha vida. Mas tudo começou muito antes disso. Muito antes do casamento. Muito antes do homem maravilhoso que hoje eu corro o risco de perder para sempre. Porque antes dele, existiu o meu ex. O Felipe, assim que vou chamá-lo. E durante 5 anos, Felipe foi o centro da minha vida. Ele foi meu primeiro amor. Meu primeiro beijo. Minha primeira vez. Nós crescemos juntos. Literalmente. Quando começamos a namorar, eu tinha 19 anos e ele 17. Éramos jovens, emocionados, daqueles casais que acreditam que amor sozinho resolve tudo. E por um tempo, eu realmente achei que resolveria. A química entre nós era absurda, daquelas conexões que fazem você acreditar que encontrou sua alma gêmea. Só que ninguém me contou que uma pessoa pode te amar e ao mesmo tempo destruir você. Com o passar dos anos, ele começou a mudar. Primeiro vieram as mentiras, depois as traições, e então os gritos, as humilhações, o controle. Ele me manipulava de um jeito que eu nem percebia mais quem eu era. E eu aceitava. Aceitava porque achava que era culpa minha. Aceitava porque tinha medo de ficar sozinha. Aceitava porque, no fundo, eu já estava emocionalmente quebrada muito antes dele aparecer. Eu cresci em uma família fria. Nunca me senti bonita. Nunca me senti suficiente. E quando você cresce ouvindo que precisa agradecer por qualquer migalha de amor, acaba confundindo sofrimento com afeto. O pior momento aconteceu quando engravidei. Eu achei que aquilo mudaria tudo. Achei que Felipe finalmente criaria juízo, mas foi justamente nessa época que descobri que ele me traía com várias mulheres. Eu entrei em colapso. As brigas pioraram. Ele ficou mais agressivo, mais cruel. E pouco tempo depois, eu perdi o bebê. Até hoje eu não consigo falar disso sem sentir um vazio no peito. Foi como se uma parte minha tivesse morrido naquele hospital. E sinceramente, não sou muito atraente. Eu tenho cicatrizes que meu ex me deu. Acho que nunca me recuperei de verdade. Depois disso, ele terminou comigo. Me expulsou da casa onde morávamos.
E eu fiquei completamente destruída. Sem autoestima, sem rumo, sem ninguém, com traumas de infância. Meus próprios pais praticamente disseram que eu tinha escolhido aquela vida. Então precisava lidar com as consequências. Eles não ajudaram muito porque eram muito justos e acreditavam que a culpa era minha. Conheci meu marido quando tinha 23 anos. Vou apresentá-lo como Eduardo e trabalhava para uma pequena empresa. Ele era um dos nossos grandes clientes. Fiquei impressionado com ele. Ele era tudo o que uma mulher sonharia. Charmoso, jovem, bonito, com vida organizada e muito bem-humorado. Ficamos amigos e depois de um ano começamos a namorar. Ele era caloroso, sentia-se em casa, alguém com quem você sempre poderia contar. Isso é o que me deixa ainda mais culpado. E pela primeira vez na vida, eu me senti em paz, sem jogos, sem manipulação, sem medo. Eduardo me fazia sentir em casa. Era o tipo de homem que ligava só para saber se eu tinha chegado bem, que lembrava detalhes bobos sobre mim, que segurava minha mão na rua como se tivesse orgulho de estar ao meu lado. E o mais cruel de tudo nisso é que Eduardo sempre dizia a mesma coisa. Para mim, dignidade é tudo. E eu nunca conseguiria perdoar uma traição. Eu sabia disso desde o início. Mesmo assim, destruí tudo. Nós nos casamos 1 ano depois e agora estávamos indo muito bem. E durante 4 anos, tivemos uma vida boa, muito boa, até aquela maldita festa. 2 semanas atrás, meus amigos em comum organizaram uma festa do tipo boas-vindas. Só gente do ensino médio. Era exclusivamente para nós, e portanto, meu marido não pôde se juntar a nós. Era mais fechado entre antigos colegas. E sinceramente, eu nem queria ir no começo. Mas insistiram tanto que acabei aceitando. Eu deveria ter ficado em casa. Porque naquela noite, encontrei meu ex. E quando o vi entrando naquele lugar, meu corpo inteiro travou. Ele estava diferente. Muito diferente. Mais bonito, mais confiante, mais maduro. Parecia outra pessoa. Descobri que ele estava bem de vida. Que tinha mudado, que estava melhor. E talvez tenha sido aí que começou meu erro. Porque uma parte idiota de mim quis acreditar que aquele homem finalmente tinha virado alguém decente. Bebi uns copos, depois outro, e depois outro. E então ele veio até mim, sorriu, estendeu a mão e perguntou se eu queria dançar. Eu disse não. Disse para ele que era casada. Meus amigos se aproximaram, dizendo que era só uma dança inocente, que eu estava exagerando, que não tinha problema, e eu deveria ter ido embora naquele instante, mas não fui. Aceitei, e foi a pior decisão da minha vida. No começo era só dança, só música, só nostalgia, até que ele se aproximou mais, e então me beijou, e eu correspondi. Foi um grande erro. Foi apaixonante. Meu Deus, como eu queria poder apagar aquele momento da minha existência. Porque depois daquele beijo, tudo saiu do controle. As pessoas ao redor começaram a olhar. Alguém gravou. Outros tiraram fotos. Descobri isso mais tarde. E mesmo assim, eu continuei. Eu estava bêbada, confusa, em choque. Mas não vou usar isso como desculpa. Porque no final das contas, fui eu quem deixou acontecer. Nós nos beijamos no meio da pista enquanto todo mundo assistia. E depois disso, minha memória fica embaralhada. Eu já não estava completamente lúcida. Estava bêbada, tentando recuperar os sentidos, sem conseguir pensar com clareza. Foi então que, pela segunda vez, ele me puxou para perto. E nós nos beijamos novamente. Dessa vez de forma muito mais intensa, carregada de emoção e desejo. Continuamos dançando e nos beijando no meio da pista, diante de todos, como se nada mais ao redor importasse. Minha memória daquela noite é confusa, cheia de lapsos. Só me lembro de que, em determinado momento, ele me puxou para perto, interrompeu a dança e sussurrou baixinho no meu ouvido, dizendo que deveríamos sair dali e ir para um lugar mais discreto e aproveitar o restante da noite longe de todos. Foi então que, completamente envolvida por aquele momento e pela conexão que existia entre nós, eu aceitei sem pensar 2 vezes.
Lembro dele me puxando. Lembro de entrar no carro dele. Lembro de flashes. Quando chegamos à casa dele, mal conseguimos passar pela porta. Nos abraçávamos e nos beijávamos com intensidade, como se toda a tensão reprimida daqueles anos tivesse explodido de uma vez. Seguimos pelo corredor, nos despindo entre beijos e carícias, até chegarmos ao quarto. E foi ali que eu me entreguei completamente ao Felipe, o meu ex. Passamos a noite juntos, transando a noite toda, perdidos naquele momento, sem pensar nas consequências do que estávamos fazendo. Em algum momento, ouvi meu telefone tocar. Era o meu marido tentando falar comigo. Ele ligou várias vezes, mas eu não conseguia atender. Eu estava tão envolvida naquela situação que por aquela noite, simplesmente apaguei tudo o que existia fora daquele quarto, inclusive o meu marido. Mas hoje, quando lembro daquela noite, o que sinto não é mais desejo ou emoção. É arrependimento. Um arrependimento profundo, amargo, que me corrói por dentro todos os dias. E então, acordei nua ao lado dele na manhã seguinte. Quando percebi onde estava, senti meu estômago virar. Eu comecei a chorar na hora. E foi então que ele pegou o celular e me mostrou um vídeo. Nós dois na cama transando loucamente, eu gritando e gemendo. Ele me dizendo que me amava, e eu sussurrando de volta dizendo que o amava. Naquele momento, eu senti nojo de mim mesma. Fiquei arrasada. Saí da casa dele desesperada. Pedi que nunca mais me procurasse. Bloqueei. Tentei fingir que nada tinha acontecido. Mas como você finge normalidade depois de destruir a própria vida? Meu marido ficou desconfiado e que tinha algo errado. Ele perguntou por que eu não atendia o celular naquela noite e que ficou preocupado. E eu menti. Olhei nos olhos do homem que sempre me amou e menti. Disse que tinha bebido muito. Não conseguia voltar para casa e tinha dormido na casa de amigas. E ele acreditou. Isso foi o que mais me destruiu. Porque ele confiava em mim cegamente. Só que a história não acabou aí. Dias depois, descobri que as fotos do beijo estavam circulando entre conhecidos. As pessoas comentando, falando de mim. Da mulher casada que traiu o marido no meio da pista de dança. Meu ex continua me enviando mensagens. Eu descobri que meu amigo gravou eu e meu ex nos beijando no meio da pista de dança, bem na frente de todos, e como nos tornamos um assunto quente por toda parte. É besteira. Eu errei. Eu destruí meu casamento. E então veio a pior parte. Descobri que meu ex também tinha namorada. Ou seja, eu destruí meu casamento por um homem que continuava sendo exatamente o lixo que sempre foi. E isso me dá vontade de vomitar ainda mais. Desde então, eu não consigo comer direito. Estou pensando em contar isso ao meu marido, mas ele me disse que trair era um obstáculo. Meu marido também é uma pessoa muito respeitada e estimada, então não terei nenhuma chance de conseguir um bom emprego se nos divorciarmos. Não consigo dormir. Toda vez que meu marido sorri para mim, eu sinto vontade de chorar, porque ele não faz ideia da verdade. E eu sei que, quando descobrir, tudo vai acabar, mas talvez mereça acabar. Passei dias tentando encontrar justificativas, tentando jogar a culpa na bebida, na manipulação, no trauma, no passado. Mas a verdade é simples. Eu tive escolha, e escolhi errado. Agora estou aqui, encarando a pior consequência da minha vida, porque existem erros que você supera. E existem erros que mudam tudo para sempre. Hoje à noite, eu decidi que vou contar tudo para ele, cada detalhe, sem mentiras, sem esconder nada. Talvez ele peça o divórcio imediatamente. Talvez nunca mais olhe na minha cara. E, sinceramente, ele teria todo o direito. Mas continuar mentindo seria destruir o pouco de dignidade que ainda me resta. Vou falar com ele. Confesse tudo. Ele é um homem maravilhoso. Eu sei o que fiz e tudo o que importa agora é o quão respeitoso eu ajo. Ou eu posso me esconder, e ele descobrirá mais cedo ou mais tarde, e se divorciará de mim. Ou posso confessar tudo, e assim ter o pouco de dignidade que me resta, e mesmo que ele se divorcie, ficarei feliz por ter tido a coragem de confessar tudo. Eu não sei o que vai acontecer depois da confissão. Não sei se meu casamento acabou.
Não sei se algum dia vou me perdoar. Só sei de uma coisa. Às vezes, basta uma única noite para destruir anos de amor. E a pior parte da culpa é perceber tarde demais o valor da pessoa que você feriu. Porque agora eu entendo algo que deveria ter entendido antes. Nem todo mundo que volta do passado merece espaço no seu presente. E algumas portas, quando reabertas, destroem completamente o futuro. No dia seguinte, então resolvi contar a verdade. Mas quando ele chegou em casa naquela noite, aconteceu algo que acabou comigo por dentro. Ele entrou sorrindo, cansado do trabalho, segurando uma pequena sacola. Disse que tinha passado em uma loja no caminho porque viu um vestido que achou a minha cara. Enquanto ele falava animado, eu só conseguia olhar para aquele homem e sentir vergonha de mim mesma. Meu coração disparava, as mãos tremiam. Eu tentei começar várias vezes, mas as palavras simplesmente não saíam. Até que ele percebeu que eu estava estranha. Sentou do meu lado e perguntou: O que aconteceu, meu amor? E foi naquele instante que eu desabei. Comecei a chorar, sem conseguir parar. Contei tudo. A festa, o beijo, a noite que transei com Felipe, as mentiras. Eu nunca vou esquecer a expressão dele. Foi como ver alguém perder o chão na minha frente. Ele não gritou, não me xingou. Só ficou em silêncio, me olhando com os olhos cheios de decepção. E, sinceramente, acho que aquele silêncio doeu mais do que qualquer insulto. Porque naquele momento eu percebi que, em apenas uma noite, eu tinha destruído o homem que mais me amou na vida. Ele ficou em silêncio por vários minutos. Um silêncio pesado, sufocante. Eu tentava falar, explicar, pedir perdão, mas parecia que cada palavra só piorava tudo. Então ele se levantou devagar, passou a mão no rosto e perguntou apenas uma coisa. Você pensou em mim enquanto fazia isso? E eu não consegui responder, porque a verdade era cruel demais. Naquele momento de impulso, eu não pensei nele. Não pensei no nosso casamento. Não pensei em tudo o que construímos. E acho que foi isso que terminou de destruir o coração dele. Ele começou a andar pela sala sem acreditar. Dizia que sempre teve medo de ser traído. Que esse era o único limite que jamais conseguiria suportar. Depois olhou para mim chorando e perguntou: Por quê? Mas eu também não sabia responder. Como explicar algo tão absurdo? Como explicar trocar um homem que me amava por alguém que já tinha destruído minha vida antes? A verdade é que existem decisões que não fazem sentido nem para quem comete. Só consegui falar uma coisa. Eduardo, só posso te pedir desculpas por te machucar. Nada o que eu disser agora vai apagar o que fiz. Foi a maior burrada da minha vida, sinceramente. Me desculpe. Depois disso, ele foi até o quarto, pegou um travesseiro e algumas roupas. E dormiu no escritório naquela noite. E eu fiquei sozinha, sentada no chão da sala, ouvindo o silêncio daquela casa. E percebendo que talvez aquela fosse a última vez que ainda poderíamos chamar aquilo de lar. No dia seguinte, ele quase não falou comigo. O olhar dele tinha mudado. Era como se toda a admiração, todo o amor e toda a confiança que existiam ali tivessem morrido de uma vez só. E foi aí que eu entendi uma coisa que vou carregar pro resto da vida. A traição não destrói apenas relacionamentos. Ela destrói memórias, planos, segurança, confiança. E, principalmente, destrói a imagem que a pessoa tinha de você. Hoje eu não sei qual será o nosso futuro. Talvez ele nunca consiga me perdoar. Talvez o divórcio seja inevitável. Mas uma coisa eu aprendi da pior maneira possível. Existem erros que acontecem em uma única noite, mas deixam consequências que duram para sempre. 3 dias depois da minha confissão, ele pediu o divórcio. E 8 meses mais tarde, tudo estava oficialmente terminado. Não houve gritos, escândalos ou qualquer tipo de vingança. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, vindo de alguém que já estava cansado demais para continuar lutando. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu no dia de assinar o divórcio. Ele se sentou na minha frente, com os olhos vermelhos de tantas noites mal dormidas, respirou fundo e disse: Eu te amei de verdade, mas nunca mais vou conseguir olhar para você da mesma forma.
Naquele momento, meu mundo desabou, porque pela primeira vez eu entendi que pedir perdão não significa receber uma segunda chance. Ele disse também que algum momento tentou apagar as imagens da cabeça. Tentou acreditar que conseguiria superar. Mas toda vez que olhava para mim, lembrava daquela noite, do beijo, das mentiras, da humilhação. E então, ele também falou algo que ficou marcado para sempre em mim. Você não destruiu só o nosso casamento, destruiu a paz que eu sentia ao seu lado. Depois disso, ele se levantou, tirou a aliança e colocou sobre a mesa. E, sinceramente, aquele som da aliança batendo na madeira foi muito mais doloroso do que qualquer grito poderia ter sido. Hoje, quase 7 meses depois, estamos separados. E eu aprendi tarde demais que algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos machucar, mas outras aparecem para nos salvar. E eu fui burra o suficiente para trocar a pessoa que me salvou pela pessoa que quase me destruiu. E assim termina da história de como eu destruí um casamento perfeito com um homem maravilhoso, por causa de uma única noite e de um ex que nunca prestou. Hoje eu vivo com o peso das minhas escolhas, sabendo que troquei a pessoa que me amava de verdade pelo homem que quase destruiu minha vida no passado. A moral dessa história é que nem todo sentimento do passado merece uma segunda chance. Às vezes, a carência, a nostalgia e um momento de fraqueza podem destruir anos de amor verdadeiro em apenas uma noite. Verônica só percebeu tarde demais o valor do homem que tinha ao lado, quando já havia perdido tudo. Porque algumas escolhas até podem ser perdoadas, mas certas consequências permanecem para sempre. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.